paz do Senhor, meus amados. Graças a Deus, né? Estamos aqui. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia antes de sentar, para nos acompanhar em dois textos da palavra. Lucas capítulo número 24 e o verso número 49. Depois nós vamos para Atos capítulo de número 1. Mas vamos inicialmente ler aqui, irmãos, em Lucas capítulo número 24, versículo 49. Os que está ali no quadro para quem quiser, né? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 8, a palavra diz assim, irmãos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O verso 12 do mesmo capítulo diz: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram no cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Os irmãos podem tomar assento na bondade. Inicialmente, quero agradecer a Deus pela vida do pastor André Carvalho. É um prazer estar com o senhor aqui, com a sua esposa Mari. Isso. Mosmar, que é o líder, está lá atrás, a esposa também está aí. Tá. Deus abençoe, serve a Deus. E hoje conheci o pastor Cazuza, esposa da Ana Sônia. Deus abençoe. Deus abençoe a Ana Sônia. Ela é conhecida, né? Glória a Deus. Meus amados, eu estava meditando na palavra para trazer para os irmãos, e aí veio um tema: revestidos de poder por uma vida de oração, a evangelização será sempre efetiva. E eu quero falar um pouquinho disso aqui, até sobre o título: a igreja que ora permanece. Lembrando que a primeira igreja, representada pelos 12 apóstolos e pelos demais discípulos, é a grande prova que sem comunhão com Deus e o revestimento de poder não existe condições de ser efetivo e de avançar com a evangelização. Os confrontos no caminho da obra da evangelização ultrapassam as condições para nós conseguir vencer. Então veja bem, meus irmãos, que o tema desse ano, né, o nosso tema geral é evangelização. Acho que não pode pagar, né? E à medida que nós oramos, a gente vai se revestindo de força, de poder, de graça, porque perto de Deus você vai encontrar motivação para você fazer a obra de Deus. E aí nós acabamos de ler um texto que é muito, ele traz uma clareza muito grande de como nós precisamos ser igreja. Jesus Cristo, enquanto estava com os 12 apóstolos, antes
do revestimento de poder de Atos capítulo 2, né? Cumprindo-se aquele dia de Pentecostes, como diz a Bíblia, nós vamos observar que aqueles 12 homens, né? Judas, que o traiu posteriormente, eles não estavam em condição de levar a obra de Deus sem Jesus junto. Mas o Senhor Jesus já havia esclarecido, morreu, ressuscitou, apareceu por um espaço de 40 dias, né, a eles, e estava no Monte das Oliveiras, quando ele foi assunto, né, quando ele subiu ao céu, e ele deixou essa mensagem para eles, né, no capítulo de número 24 do Evangelho de Lucas, versículo de número 49, que nós lemos: eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, ou porém ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestir é vestir aquilo que já está vestido. É um sobretudo, é um paletó, é um casaco, é colocar por cima, é revestir. Ou seja, é ter além da sua capacidade, do seu poder, o poder de Deus, para nós podermos avançar como igreja, avançar levando o Evangelho, avançar com cura, com libertação. Nós dependemos, Jesus sabia disso, porque nós vamos observar, meus irmãos, que, por exemplo, o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro é um grande exemplo do perfil da igreja. Sem revestimento, ele negou a Cristo. Eu gostaria que alguém lá no Data Show colocasse no Data Show para mim, João capítulo de número 15 e versículo de número 17, por bondade. Os irmãos vão observar, eu penso que eu acho que falei demais aqui. Você vai ver Pedro antes do revestimento negando Jesus. Ele não tinha aquela capacidade de permanecer sendo igreja. Ele não tinha essa capacidade. Mas nós vamos observar o apóstolo Pedro depois, né? Nós temos aqui no capítulo de número 2 de Atos, e no verso de número 15 a 40, aquele primeiro discurso do apóstolo Pedro, o homem que dizia: eu não conheço Cristo, que nega 3 vezes, porque ele não tem esse revestimento ainda, ele não tem esse poder, ele não tem essa força, que eu e você não devemos nos descuidar com ela. Só que tem um porém. Após o revestimento de Atos capítulo 2, e quando você começa a ler o discurso de Pedro, que começa no versículo 15 ao versículo 40, se alguém puder me ajudar ali para ajudar também os irmãos, alguém não dá para lá colocar a Bíblia ali no quadro para nós, eu fico agradecido, porque é bom a gente citar e os irmãos estarem ali para acompanhar um pouquinho o texto. Os irmãos vão observar que eles estão no Senado. O Senado não é um ambiente lá dentro do templo, como muitas das vezes a gente pensa, não. O Senado era uma sala grande, a sala da Santa Ceia, né? Fora ali na chamada cidade de Sião, aonde Jesus fez aquele ato da ceia. Ali começou a habitar, os apóstolos ficaram por ali, porque isso era uma ordem expressa de Jesus. Possivelmente, né? Atos capítulo 2, verso 15 a seguir, se os irmãos puderem me ajudar ali. Os irmãos vão observar que então o apóstolo Pedro, após esse revestimento, após cumprir essa ordem, porque Jesus subiu e eles retornaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, que estava no caminho do sábado, aproximadamente 1.200 metros, e entraram naquela sala, aquele grupo de apóstolos, mais a mãe de Jesus e os seus irmãos
e outros discípulos, e Pedro então começa com esse discurso diante do derramamento do Espírito Santo, que não estava sendo entendido por um povo que estava em Jerusalém para a festa do Pentecostes. Então ele começa a dizer: estes homens não estão embriagados com vinhos, pensando sendo esta a terceira hora do dia. Pode seguir. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima do céu e na terra, embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Pedro que está citando o profeta Joel. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, agora está Pedro falando para aquela multidão.